dia! Fazendo ensinamentos bíblicos, hoje eu vou falar do livro de Timóteo, 1 Timóteo. Bom, antes de começar a leitura bíblica, a palavra de Deus, eu vou fazer algumas explanações. Bom, a gente vai continuar ainda ouvindo falar de quê? De Saulo. E abreviaturas de Saulo para a apresentação do livro de Timóteo. Timóteo era judeu, mas a primeira abreviação sim seria as palavras de Saulo, né? Para abreviações, porque eu fiz até um vídeo anterior para fazer um lembrete, né? Uma ressalva. Já tinha lei que já tinha passado para a cúpula de alguns setores, chegou a Tessalonicenses, seria a Al-Qaeda, que Paulo usaria a Bíblia correria para as igrejas, seria as igrejas de Efésios. Então, ali os profetas correram também, tantos profetas, donos de sinagoga, donos de mesquitas, e donos de templos correram para poder fazer as abreviações também, né? Claro, em tudo, porque esse livro seria o quê? Para o reino de Deus, para a glória de Deus, para o reino de Deus. Então, esse livro foi um livro muito minuciosamente descrito, redescrito, né? Porque contém leis, falas, normas, diretrizes, doutrinas, nome de pessoas, nomes de reino. Então, foi um livro bem elaborado mesmo. Bom, eu vou começar a leitura aqui para a gente poder fazer o ensinamento do livro de Timóteo. Eu vou começar aqui a ler a palavras de Saulo, né? Ele fala assim, olha, as falsas doutrinas, o evangélico da graça e o bom combate. Como te roguei quando partiu para a Macedônia, que ficasse em Efésio para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Bom, Paulo já aqui, quando eles se juntaram para escrever o livro de Timóteo, claro que foi Timóteo, e a abreviatura é dele. Em relação às doutrinas de Efésios, tanto que os judeus entraram ali na o quê? Como fala aqui no final, doutrina. E logo aqui no começo, eu vou fazer outro ensinamento. No versículo 2 vai ter duas doutrinas de sinagoga, que aí já parte para os judeus do Timóteo. No versículo 2 vai dizer assim, ó, devemos fazer orações por todos os homens, e mais descendo tem os deveres das mulheres cristãs. Ponto. Eu vou fazer só essas duas ressalvas, porque esse é um ensinamento, do capítulo 2, prefácio, é um ensinamento das sinagogas. Porque nas sinagogas existe um dia só de homem e um dia só de mulher. Então, a pregadora é mulher e no dia do homem o pregador é homem. Para ver o que isso acontece. E já na antiguidade, eles já filmavam e já faziam escuta para depois quem era o dono rever e ver o que estava assistindo na situação. Tudo era filmado, tudo era com microfone. E quem ia para a sinagoga era ciente disso, porque estaria sobre a lei de investigação. Então, a sinagoga é um pouco diferente? É um pouco diferente, porque fica sobre um julgo de juízes, de donos, de advogados, de até ministro de Deus, fica ali mesmo. A sinagoga é diferente. Então, aqui Timóteo já fez o que? A doutrina da sinagoga. Então, nós somos bem agraciados por Timóteo? Sim, a benevolência de Timóteo. Um homem poderoso que deixou diretrizes que é passado para a sinagoga. E para entrar na sinagoga não é muito fácil. Às vezes escolhe, às vezes ele não quer, e você tem que pagar 10%. Você tem que ser membro e pagar 10% da totalidade daquilo que você ganha. Então é bem diferente. Quando você visita, e também você vai lá, faz uma oferta de alçada. Então, porque é assim que funciona a sinagoga. Então, Timóteo já relata aqui, o judeu Timóteo, o sistema da sinagoga, né?
que era para ver a acepção do que comportamento de homem, comportamento de mulher, mas que depois eles passam o que? A doutrina dos judeus. Olha, tudo tem que ser com ordem, decência e na lei. Aí bota a lei da quê? A lei da fé. A lei que seria da Al-Qaeda, incluindo também o Hezbollah. E aí inclui maçonaria, inclui o Rotário do Remanescente. Para os homens, mesma coisa. Aqui tudo é conforme a lei. Se passar da lei, outros serão sancionados as leis vigentes. Aí entra a lei governamental. Então, os judeus não abririam mão disso de forma nenhuma. Tanto que Jesus foi preso aonde? Na sinagoga. É lei o quê? Governamental. Então, lá, eles, devido aos judeus estarem muito, existem militares, eles acionam o governo e o governo mantém um militar dentro das sinagogas. 3 ou 4 militares mesmo trabalham para a sinagoga, porque a Al-Qaeda e a sinagoga têm um provedor no Ministério Público, né? Um acordo com o governo. Isso já aqui no Novo Testamento há quase 1500 anos atrás. E isso ainda é perpétuo. Essas leis continuam ainda vigentes. Então, aqui Paulo vai fazer a doutrina dele de igreja de Efésios, fazendo ressalva aos profetas, e ele se declarando que não era muçulmano, então não podia proferir justiça entre os profetas da Torá, nem dos doutores da lei, aqui como ele já fala mesmo. Devido a ele ser italiano, então ele proferia justiça como profeta, mas sim nas igrejas, seria as igrejas de Efésios. E na parte 2 já entra Timóteo, fazendo a revelativa dele, de que ele colocaria essas abreviaturas, né, como ele, imagina, né, pediu permissão se pudesse escrever, por isso que é uma coisa meio minuciosa. Autorizaram Timóteo a escrever como que funciona a parte da sinagoga. Bom, e continuando a leitura, eu vou ler mais um prefácio a vocês. O dever dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estime os seus senhores por digno de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ponto. Eu vou ler isso. Por quê? Isso já alertava os profetas. Eles estavam estudando sobre que muitas palavras lindas, muita história linda, esse livro correria na mão de pessoas que comprariam a Bíblia. Isso já estava sancionado já entre os profetas, que entraram também no Senado de Israel, até no Senado usaram Cabu para a alçada maior da Itália, porque tinha juiz de alçada maior, foi para a Itália, para ver o que ele estava fazendo em relação à Bíblia. Aí entrou vários juízes, aí entrou juízes até de judeus, começaram, os italianos, tanto que aí os judeus começaram a se acumular com mulheres italianas para ir para o Senado da Itália em relação à Bíblia. E os profetas também, e os árabes também, e aí muitas pessoas começaram até a casar com italiano para entrar lá no Senado para ver o que eles iam fazer com a Bíblia. A primeira primogenitura, como os profetas não eram mentirosos e os servos de Deus não podiam mentir, eles tiveram que ir para a Itália, entrar no Senado da Itália. Porque na Itália tinha só um setor de estudo de Bíblia. Tanto que lá no Vaticano tem o quê? Um setor que eles estudam só a Bíblia. E isso já, 2000 anos, isso é que os profetas descobriram e correram para a Itália lá para comprar uma casinha. Muitos têm tipo um castelinho, casa lá na Itália, e eles mantêm até hoje isso. Por causa da Bíblia, da palavra de Deus. Porque isso correria pro planeta. Então tem muitas palavras no Senhor, tanto que muitas pessoas fizeram coisa muito errônea. Bispo, diácono, isso eram os judeus usavam nas sinagogas. Eles usavam esse bispo, judeus, aí diáconos, eles tiraram isso, diaconis, eles tiraram. De tanto que a igreja colocou por aí diácono, bispo, aí bispo foi preso, isso chegou até na sinagoga, a sinagoga achou que isso ia difamar. Para o profeta seria blasfêmia. Isso já estava aqui, os profetas já tinham alertado, olha, vão pegar as coisas da Bíblia e vão talvez colocar em outros lugares e pode, querer destruir outras coisas que nós cuidamos tão bem. E aí os judeus tiraram realmente diácono, diaconisa, bispo, isso era os judeus colocavam na sinagoga e chamavam as pessoas que eram dedicadas, que eles escolhiam e colocavam isso.
Bom, e aqui o próprio Jesus, no prefácio 6, a exortação do Conselho Gerais e conclusão. Isso aqui foi uma fala de Jesus. E aí eles viram que Jesus é realmente Deus, que fala essa, que diretriz que Jesus tinha falado. Que Jesus tinha alertado mesmo aos servos de Deus, até os profetas, que as pessoas usurpariam, às vezes, até as palavras e queriam deturpar. Tanto que quando a gente vai ler aqui o livro de Timóteo, tá? Altivos, né? Seria altivos. Naquela época, altivo, sabe o que era? Um microfone. Aí as pessoas na ciência que não pegaram altivo e colocaram doença. Aí, quer dizer, uma coisa que era da Bíblia, as pessoas fazem o quê? Deturpa e começa a falar que a pessoa é defeituosa. Então, começa aqui aquilo que Jesus, aqui em Timóteo, que Deus, através de Jesus Cristo, usou para alertar os profetas. Que esse livro ia correr, as pessoas iria utilizar a Bíblia para várias coisas, que era para eles estar em alerta, que qualquer difamação, qualquer coisa, eles podiam alterar, modificar, que Deus estava na frente, Deus estava com ele. Aqui mesmo no versículo 6, né? Deus usou Jesus, né, para ser boca aqui na terra, para falar que as pessoas tinham pessoas mais. Aí seria aquilo que os profetas estavam falando, do anticristo. Aí que os profetas já falam, pessoas que falam mal de Deus, que eles são bem eficazes mesmo em relação a essas doutrinas. Aí entre os profetas mesmo, porque eles tiram um pouco da paciência dos profetas, os profetas entram em juízo mesmo para ver o que está acontecendo. Bom, o livro de Timóteo é isso, vai falar sobre doutrina. Então, eles foram muito criteriosos em relação à doutrina e sabia que esse livro ia correr mesmo, que estava lá no Senado da Itália, que ia correr na mão das pessoas. Claro que isso podia chegar a uma editora, uma revista, ações de comportamento, que isso ia correr. Eles começaram a orar aos profetas, tanto os servos de Deus, para que tudo corra bem com a Bíblia, né? Tanto que até hoje existe todos os seguidores, muitos, né? Até aqui no Brasil vem que profere a justiça da Bíblia em relação a isso. Porque eles fazem muita ressalva, porque a Bíblia foi lá no Senado para a Itália e correu todo mundo para a Itália mesmo, para morar lá na Itália, comer lá com os italianos, para poder eles estar lá para ver que até hoje o que eles vão fazer com a Bíblia. Mas lá no Vaticano eles estudam. Tanto que tem muitos árabes, muitos judeus, até brasileiros, que eles ficam estudando a normativa, a doutrina da igreja. Bom, então Paulo foi esse homem. E Timóteo fez as revelativas, a conjuntura do livro de Timóteo, junto com os profetas, né? Para qualquer mal, utilidade, já se preocupando com a sinagoga, que eram os bens, né, dos judeus. Então, Deus já tinha falado através de Jesus que realmente alguns iam usar as coisas, tanto que se eles pudessem modificar, que não tinha problema, que Deus estaria ali com ele, estaria orientando. E eles oraram muito e Jesus fez o que ali? Uma profecia, fez a diretriz para eles, que eles poderiam fazer a modificação. Então, eles se reuniram ali no rotário do remanescente. O rotário do remanescente, as coisas que mudam aqui na Terra, então, eles usam o rotário do remanescente igual uma orelha de um relógio que faz assim a digitação, ou de um cofre, muda. Então, eles utilizam isso porque eles usavam uma coisa na antiguidade, diácono, diaconisa, hoje eles tiraram, eles usam o rotário remanescente porque Jesus já tinha alertado a ele através, Deus tinha alertado a ele através de Jesus, quer dizer, o Espírito de Deus aparava sobre Jesus e manifestou a glória de Deus quando eles se reuniam. Porque para pedir justiça, Deus dá muita justiça, porque aqui a gente tem que ganhar, trabalhar, pagar as coisas. Imagina, foram para a Itália, aí tem as italianas, são muito lindas, as italianas são belíssimas, né? Eu sou italiana, então as italianas são lindas. Aí, para os homens conseguir casar com a italiana, eles tinham que mudar, ser belo também, porque foi muito difícil mesmo.
e sabia que eles tinham um propósito. Aí eles entraram como estratégia, eles tinham que fazer junto com a Al-Qaeda, usar os Start, começaram a mudar o seu comportamento para poder até conseguir casar com essa italiana, que foi muito difícil, porque ali também tinha o Rotária e o Saulo já tinha avisado para toda a Itália, olha, estou vindo para cá porque a Bíblia vai ser aqui, nós começamos aqui essa lei, eles falaram que não pode mentir, que eles são um profeta da casa do Senhor, então eles estão vindo para aqui para comungar com vocês, né? Ver se vocês vão casar, não vão, escolha. E foi isso que aconteceu mesmo. Muitos judeus, muito árabe, muitos brasileiros, franceses, de vários países, né? Até de Bagdá, ingleses, foram para a Itália tentar casar com as italianas. E elas ali escolheram. Não teve guerra, não. Mas aqui o 1 Timóteo fala isso. Que foi a primogenitura, né? Da Constituição, que esse livro, a Bíblia, correria para a terra, foi lá na Itália. E aqui Timóteo faz a ressalva, junto com os profetas, que já iria escrever as revelativas até de Deus, que está no versículo 6, através de Jesus, e a revelativa do que Deus tinha feito na sinagoga para com eles, que já é normas e diretrizes de doutrina das sinagogas. Então, nós, são beneficiados, depende da ação pastoral, né? De que vai fazer as normas para as igrejas, mas aqui Timóteo colocou normas e diretrizes que acontecem nas sinagogas, né? Já no versículo 2. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi uma conduta, uma ação muito importante, esse livro de Timóteo 2, né? Eles realmente pediram Deus e eles chamaram Jesus e Deus manifestou a glória dele através de Jesus e falou através de Jesus e de Paulo também. Como Paulo estaria de frente em tudo aquilo que se ouvia falar em questão da Bíblia, sobre os nomes deles, seria a igreja abrangente, as igrejas que eles iam constituir, todos estavam ali reunidos, né? Um beijo, tchau. Agora a gente vai ler o 2 Timóteo, que Timóteo ainda vai fazer as abreviaturas para as doutrinas religiosas, porque Timóteo entende-se que ele era um profeta, né? Aí Saulo seria o amigo dele, porque seria o intermediário dele, o start dele em relação ao porão, porque Timóteo era muçulmano e Paulo não. Então, os dois eram muito que amigos, né? Devido a essas leis que Paulo também queria aprender as práticas muçulmanas também. Então ele se conota como um doutor da lei, Timóteo, e também como proferir a justiça para as doutrinas religiosas, seria das igrejas de toda a terra. Um beijo, tchau para vocês.